É sabido que o sistema religioso como um todo nunca irá acabar. Muito pelo contrário, com o passar do tempo, este sistema pútrido sempre irá prosperar. Contudo, há pessoas que começaram a observar e despertar deste pesadelo doutrinário. Sendo assim, elas agora rejeitam estas diarreias dogmáticas e preferem romper os grilhões do cárcere religioso. De vários nomes que elas levam por conta de finalmente se libertarem da penitenciária religiosa, é o nome de desigrejado. O termo desigrejado é usado para toda pessoa que não aceita o sistema da pornografia religiosa. Todo indivíduo que não congrega em um templo de pedra, ou seja, em um templo religioso de cimento, é xingado de desigrejado. Além de não congregar em um templo de pedra e começar a dizer que o próprio Deus não habita neste templo de pedra, também é xingado de desigrejado. Em suma, desigrejado é todo indivíduo que critica e não concorda com o sistema religioso tradicional institucionalizado. Mas estes desigrejados estão certos ou estão errados? No Novo Testamento está escrito que nós temos livre acesso ao próprio Deus, desde que este acesso seja feito em espírito e em verdade. Está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mediante a isso, não importa onde estamos, não importa onde adoremos, porque o que importa é como o adoremos. Isso quer dizer que não importa se você está dentro da Basílica de São Pedro ou dentro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, como também não importa se você congrega na sede mundial da Assembleia de Deus, e também não importa se você congrega na sede mundial das religiões lá em Jerusalém, porque o que importa mesmo é se você adora a Deus, cultua a Deus em espírito e em verdade. Não é o onde se adora, o importante é o como que se adora. Se você é um adorador de Deus, mas anda devendo às pessoas, é caloteiro, é mentiroso, foge do trabalho, é desonesto, é egoísta, só pensa em dinheiro, é unha de fome e etc. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar da terra. Você está fora dos planos de Deus. Sendo assim, esta pessoa é desigrejada. Claramente que não é pecado e nem errado ir a um templo religioso, e nem também é errado não ir no templo religioso, porque o que pesa realmente é o ensino. O que pesa é a forma de como é passado os ensinamentos bíblicos. É isso que tem que ser levado em conta. É isso que tem que ser levado em consideração. Não importa a forma e não importa onde se faz o ensino. O que importa é se o ensino é bíblico, é o evangelho in natura, o original de Cristo. Porque é conhecido que as doutrinas religiosas não passam de coliformes fecais doutrinários, que é
desovado na mente dos seguidores. Agora, se o ensino, ou seja, a doutrina é bíblica, é de Deus, os ensinamentos são passados de uma forma verdadeira e honesta, trazendo o reino de Deus para a vida das pessoas, então este ensino pode sim ser feito dentro de um templo religioso, como também pode ser feito dentro de um quartinho, ou pode ser feito ao ar livre, no deserto, debaixo d'água, não importa. A única coisa que importa é se o ensino é verdadeiro. Dito tudo isto, o termo então desigrejado é todo aquele que está fora do corpo, é todo aquele que está fora da família, do clã, da tribo, da congregação de Deus. Todo aquele que está fora dos padrões bíblicos do Senhor Jesus Cristo é um desigrejado, porque este não concorda com a igreja, não concorda com o ajuntamento, não concorda com a turma, não concorda com o grupo, com o ajuntamento de Cristo. É certo que, uma vez crendo em Jesus, nós somos obrigados a andar como Jesus andou. Está escrito: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. E nós sabemos que Jesus Cristo não andou em avareza. Jesus Cristo não andou em idolatrias. Jesus Cristo não era um fanático religioso. Jesus Cristo não era egocêntrico, individualista, arrogante, sovina, mesquinho, brigão, nem boca suja. Portanto, todos aqueles que não têm as qualidades comportamentais de Cristo são, portanto, desigrejados. Porque quem é de Cristo tem que seguir o seu mandamento, e mandamento este que foi ordenado pelo próprio Cristo. Está escrito: um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim como eu vos amei, vocês têm que amar uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, mas apenas se vocês amarem uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Porque este mandamento de Cristo é a lei real. Está escrito: portanto, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Tiago capítulo 2, versículo 8. Porque este mandamento de Cristo é o vínculo da perfeição. Está escrito: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E através dessas atitudes, nós seremos um corpo, nós seremos uma unidade, portanto seremos um, para com isso termos o vínculo da paz. Está escrito: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 3. Portanto, quem obedece e cumpre estes mandamentos está igrejado, não é desigrejado, porque este cumpre toda a lei que existe ou que virá existir na terra. E estas leis cumpre toda e qualquer lei de qualquer tipo de religião. Está escrito: e Jesus disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, dos versículos 37 a 40. Estas atitudes comportamentais são a verdadeira religião. Não há outra religião. Não existe religião evangélica, religião católica, religião espírita ou qualquer coisa que o valha. Estas atitudes é a própria religião. Está escrito: se alguém dentre vocês cuida de ser religioso e não refreia sua língua, então este engana o seu próprio coração, e a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Ou seja,
procurar ter cuidado com o que falamos e fazer bem para o maior número de pessoas possíveis é a nossa religião, é a nossa missão, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Sendo assim, não importa onde esteja esta igreja e também não importa onde se reúne esta igreja. Se a reunião é feita debaixo de uma ponte, ou dentro de um salão religioso, ou dentro de uma basílica, ou no meio do mato, ou em uma cela de presídio, não importa, desde que estas ações, estes comportamentos sejam praticados, onde se dará reunião, não importa. Obedecer leis religiosas tradicionais institucionalizadas é uma fria, não é de Deus, é errado, porque essas tradições institucionalizadas não podem servir como regras de fé para a salvação, porque qualquer sistema religioso que se conhece vai dizer que esta religião em si é a que salva. E sabemos que religião nenhuma salva. E se religião nenhuma salva, o que fazes tu neste meio? Lembrem-se o que está escrito, abre aspas, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, ou seja, das obras da religião, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Obedecer leis religiosas é maldição. Nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. Os seres humanos são justificados pela fé. Está escrito, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3, versículo 11. Quando se fala de lei aqui, é doutrina, regra, preceito, dogma religioso. Então, quem vive pela regra da lei religiosa está perdido. O problema das religiões, como um todo, é que as pessoas defendem suas ideias religiosas e não defendem o Evangelho de Cristo, porque é muito dito que as pessoas que estão dentro de uma religião XYZ será salva. E são usados termos como eu sou pentecostal, eu sou a universal, eu sou da Assembleia, eu sou da Quadrangular, Viva Maria e etc. E esses religiosos vão defender as ideias religiosas de homens, e estas mentem dizendo que são de Deus, quando na verdade são ideias do mundo religioso dogmático que não passam de diarreia doutrinária. E essas ideias erráticas são ideias calvinistas, ideias arminianas, ideias luteranas, ideias católicas, ideias evangélicas, ideias kardecistas e etc, etc, etc. Tudo isso está errado, porque está escrito. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13. Esse tipo de pensamento errático é um ensinamento errôneo que os religiosos, infelizmente, teimam em defender para negarem a eficácia da mensagem bíblica de Cristo, porque cada um destes busca o que lhe é proveitoso. Suas convicções pessoais é o que importam. Suas convicções doutrinárias religiosas valem mais do que a própria Bíblia. Está escrito, porque todos buscam o que é seu e não buscam o que é de Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 21. É errado dizer que um templo religioso é santo. É errado atribuir a santidade a um lugar, seja este lugar qual for, porque não existe lugares santos. O que existe são seres humanos santos, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E também está escrito, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes,
santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. Então esse negócio de endeusar um templo de pedra é heresia, sem falar que é idolatria. Aí me vêm os evangélicos dizerem que somente os católicos é que são os idólatras. Vocês acabaram de ver que o templo de pedra não é santo, e sim os seres humanos é quem são santos. Por que isso acontece? Isso acontece porque o Senhor Jesus não habita, não mora e não vive em templos de pedras feitos por mãos humanas. Está escrito: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos capítulo 7, versículo 48. E também está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e Senhor da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 24. Então atribuir santidade a um templo de pedra feito de cimento e concreto é idolatria, porque Deus não habita lá. O Senhor Deus habita nos seres humanos. O templo que existe, outorgado por Deus, são os seres humanos. Sendo assim, nós somos o templo do Deus vivo. Está escrito: mas Cristo como Filho sobre sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos a firme confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3, versículo 6. E também está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. E também está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Quem defende estes conceitos bíblicos que são vindo do próprio Cristo é o igrejado, não é um desigrejado. Agora, todo aquele que não defende, que não concorda e que não aceita estas verdades bíblicas vindos de Deus é desigrejado, não pertence ao corpo da família de Deus. Quem é contrário a essa sabedoria é desigrejado, porque não concorda com o dogma das Sagradas Escrituras. Sendo assim, este é contrário à vontade de Deus, porque automaticamente este indivíduo é contra aos mandamentos de Deus. Esta é a verdadeira e real concepção de desigrejado. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.